Eu lembro que uma vez eu conheci o Mário Nelson andando de moto, não sei. Ai, essa história é bárbara. Aí eu falei assim, eu nunca falei com o Mário Nelson sobre como ele conheceu o Adilson, porque eu fiquei pegando isso, como eu cheguei lá, como foi chegar no Adilson. E acho que eu queria conversar com as pessoas um pouco isso, como chegar no Adilson, como chegou no Adilson, como que... Quem não é da família, principalmente, né? Não, essa história é bárbara, realmente. Eu conheci o Adilson através da Edmar. Lembra que eu comentei isso? Há um grupo em Uberaba, Edmar, Iraís, Marise, que tinha uma ligação fortíssima com São Paulo. Eu nem conhecia. Isso, todos eles tinham uma ligação fortíssima com o Adilson. Né? E existem grandes coincidências. A primeira delas é que a casa que eu moro em Uberaba, que é a casa dos meus pais, é a casa que o Adilson morou quando ele fazia odontologia. Então aí vem essa coisa toda. Eu conheci o Adilson na casa da Iraídes e da Marise, e aí, por algum motivo, eu não sei se eu fui dar uma volta de moto com o Adilson ou se eu fui levar o Adilson em algum lugar. Mas o fato é que a gente saiu de moto, né? E aí eu parei em frente à minha casa e falei para ele, olha que nós estávamos descendo a rua, eu falei para ele, eu moro aqui. Ele falou, mas eu morei aqui. Falei, meu quarto é este. Meu quarto era este. Né? Aí ficou aquela coisa meio que inacreditável. Né? Aí começamos a conversar um pouquinho, falei da minha mãe e tal, e brinquei com ele. Falei, você precisa ver os olhos da minha mãe, que os olhos da minha mãe são de um verde inacreditável. Aí ele tirou aquele sarro, né? Eita, Édipo, essa coisa de mãe. E aí eu levei a algum lugar, que eu não sei onde era, eu não lembro se eu saí para dar uma volta de moto com ele ou se eu saí para deixá-lo em algum lugar. É mais provável que a gente tenha saído para dar uma volta. Né? E foi nesse dia que a gente se conheceu. Né? E a partir daí virou uma coisa muito doida, porque a minha relação com ele se tornou uma coisa forte, né? E aí eu comecei a vir em São Paulo, de vez em quando eu vinha com a Iraídes e a Marise, vim uma, duas vezes, e acabou que logo em seguida eu mudei para cá. E aí eu comecei a frequentar a casa do Adilson. Que era aquela casa na Rua Marina? A primeira vez que eu vi o Adilson, aqui em São Paulo, em Santo André, aliás, foi quando eu vim com as meninas para nós irmos para Caraguatatuba, as viagens de férias de janeiro, como aquela foto que vocês viram lá, que estava em Araxá. E foi a primeira vez que eu viajei com eles também. Aí ele morava na Rua das Figueiras, numa casa da esquina, que hoje é alguma coisa comercial. Ele morava na Rua das Figueiras com algumas outras pessoas, tinham algumas pessoas que moravam com eles. E foi até muito interessante porque, como éramos muitos, eu fui dormir numa cama de casal com uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida. Foi uma sensação muito louca. Né? Porque a gente sempre dormiu de ninhada, né? Mas de repente sobrou eu e o rapaz para dormir numa cama. Né? Eu falei, meu Deus do céu. Né? E para mim era tudo muito novo ainda. Né? Uma coisa meio aquele formato, aquela coisa da relação com as pessoas, aquela liberdade toda para mim era... Eu era muito controlado, não vou dizer nem contido, né? Era uma coisa, eu sempre fiz muita bagunça, sempre ri muito, mas eu era uma pessoa bem mais fechadona. Né? E de repente o fechadão vai para a cama com uma pessoa que ele nunca viu para dormir. Né? Ficou uma coisa, tanto que eu não esqueci. Aí depois ele mudou para a Marina, né? E eu comecei a frequentar a Marina com uma regularidade, porque aí misturou muito. Isso foi... Aí foi 70, 85. Em 85 mais ou menos, 84, 85, eu conheci o Adilson e o Lúcio. Né? Que o Adilson e o Lúcio moravam juntos. O Lúcio teve uma circunstância que eu não sei exatamente qual, mas o Lúcio decidiu ir embora para Uberaba. Aí foi quando eu conheci o Lúcio. O Lúcio morou em Uberaba, muito perto da minha casa. E em seguida, por consequência, eu conheci o Adilson. E como o Adilson e o Lúcio moravam juntos Não, estou confundindo. Como o Lúcio e o Adilson trabalhavam no centro, eu comecei a frequentar o centro. Mas aí já estava bem estratificada a minha relação com o Lúcio, a minha relação com o Adilson. Mas assim,
Em 85 eu fiquei um pouquinho mais próximo, aí quando foi 87 eu mudei para cá. Mas eu conheci o Adilson provavelmente em 84, 83 talvez, mais ou menos isso. E foi quando, de uma certa forma, eu comecei a frequentar o centro, né? Eu comecei a frequentar o centro antes de morar em São Paulo. Aí, a minha relação com o Adilson também foi se fortificando. Eu ia para Santo André com o Lúcio de manhã para trabalhar no centro o dia todo. Eu adorava trabalhar no centro. E era onde estávamos, eu, o Lúcio, Adilson, e aquilo foi, né? E aí eu passei a estar sempre na casa do Adilson. E a gente sempre teve uma proximidade forte, a gente sempre teve grandes discussões, tivemos 2 brigas homéricas, eu tive uma briga com ele, fiquei 2 meses sem falar com o Adilson, de raiva dele, completa e absoluta, né? E aqueles pontos de vista dele às vezes eram difíceis, né? Mas eu navegava, né? Eu navegava nos raciocínios e nas conversas. E ele falava para mim que eu era um dos seres mais brilhantes que ele já conheceu, de cérebro mais brilhante. Mas, quando ele falava mais, eu queria me matar. Ele falava, mas você não consegue usar o seu cérebro brilhante a seu favor. Ele só age contra você. E eu queria que ele fosse para os quintos dos infernos. Porque ele tinha razão. Ele fazia muito. Ele tinha toda a razão. Ele falava, Mário Nelson, você é brilhante. Aí eu falava, Dilson, eu tenho medo, eu sou esquizofrênico. Ele falava, não, você já passou dos 33, se você tinha a doce ilusão e o grande desejo de enlouquecer, tem uma péssima notícia para você. Você não é esquizofrênico, você não vai enlouquecer e você vai ter que suportar o mundo do jeito que ele é. Então eram aquelas tiradas, né? Mas a gente teve 2 discussões feias. Num dado momento eu senti que ele usou uma informação que eu tinha dado só para ele, com outras pessoas, e eu surtei, né? E da outra vez, eu fiquei muito bravo com ele quando nós estávamos discutindo a questão da concessão, do conceder, né? A gente ia fundo, né? A gente não... Mas... Aí foi esse convívio todo de rir, de brincar, de estar sempre festejando, sempre fazendo farra, mas a gente sempre sempre acontecia, né? Eu sempre chegava em Santo André, segundo ele, muito doido, porque meu cérebro era incontrolável, segundo ele, e então a gente começava a conversar, e uma vez até eu fiquei sabendo de uma ótima, eu não sei se você conhece o Vagninho, que frequentou o centro também, marido da Sônia. Ai, não é estranho. O Wagner também frequentava a casa do Adilson, só que a gente não frequentava nos mesmos horários, né? Nos mesmos... E eu também era um grande amigo do Wagner também. Mas aí o Wagner me contando, e era direitinho. Eu chegava em Santo André, descia do ônibus ou vinha do trem, aí eu subia a Rua Marina, do quarteirão da padaria para frente, eu já estava do lado de lá da rua, eu já via o Adilson na janela com um cigarrinho na mão. E estava lá o Adilson e o Vagninho do lado dele. Aí depois que eu cheguei, começamos, brincamos, e o Vagninho virou assim, Mário Nelson, você está judiando do tio. Eu falei, por quê? Eu nunca vi ele falar isso. Ele falou, ai meu Deus, lá vem o Mário Nelson. E o Mário Nelson, quando está possuído, eu não aguento mais. E aí virou essa brincadeira toda de... Nossa, porque eu lembro porque eu comecei a conhecer ele já... Quando eu comecei lá, mesmo foi 2002, 2001, 2002, ele morreu em 2005, né? Então foi um período pequeno, assim. Nossa, foi 2005. Mas eu lembro que você era um cara que ele... Assim, das turmas porque ela tinha várias turmas que apareciam lá, né? Guetos que apareciam lá. Aí... eu lembro que você era um cara que ele tinha sempre um carinho e falava de um jeito sempre muito legal, assim, muito de admiração. Ele detonava o Marião, detonava não sei quem. Assim, falava, não falava assim, não, né? Ele falava pra gente. Ele brincava assim, os caras ficam viajando, eles estavam filosofando, não sei o quê. Mas de você não, ele sempre foi assim, eu lembro que
Ele sempre foi muito carinhoso comigo e ao mesmo tempo sempre muito debochado. Era uma relação bem forte, né? E eu gostava de ir na casa, eu gostava. Mas tem uma coisa assim que, porque eu senti isso em mim muito forte, assim, por isso que eu estou fazendo tudo isso. Conhecer ele mudou o rumo das coisas da minha vida mesmo, assim, né? Várias escolhas que eu fiz, eu falei, nossa, até hoje eu conheço gente, eu falo assim, pena que não conheceu o Adil, sabe assim, pena que não viveu aquele momento, porque quando eu cheguei lá eu tinha, sei lá, 26, 27, e eu acho que foi um momento que me deu um lugar tipo, de ir pra vida que foi interessante. E você sentiu isso também, assim, de conhecer ele, esse universo que ele trouxe? Assim, Não, ele comigo tem um grande efeito também. Tem um grande efeito. Assim, o que eu posso dizer de verdade é que eu não seria o que sou e que eu não teria trilhado os caminhos que eu trilhei se o Adilson não tivesse existido na minha vida, né? E aí não tem jeito, se eu vou ser desonesto, embora a gente esteja falando sobre o Adilson, né, mas eu não dou conta de dissociar. A minha vida foi muito direcionada em função da minha convivência com o Adilson e com o Lúcio. Né? São duas figuras que para mim às vezes se misturam, eles se tornam quase que um único ser. E tudo que a gente viveu na casa cuidando do Lúcio, depois que o Lúcio faleceu e a gente continuou na casa, tudo, assim, eu me tornei um ser livre, porque eu acho que eu aprendi com o Adilson. Né? Por mais, eu sempre fiz naquela casa, e não é a casa, naquele espaço que era o Adilson, que era o centro daquele espaço, eu sempre vi como um sistema planetário. Né? O Adilson se posicionava como o Sol, ele gostava de ser o Sol, e eu achava delicioso, exceto quando ele lançava fogo para o meu lado, mas eu achava muito interessante aquele sistema planetário, né? Uma coisa assim de um punhado de planetas diferentes girando em torno, né? E ele afetava a temperatura, né? De acordo com a distância, exatamente como se fosse, estivesse falando de astronomia, né? Porque isso que a gente chamou que eu chamei de gueto, de turmas, são os planetas mesmo. Um planeta diferente do outro, com uma temperatura, com uma densidade. Então ele tinha lá a turma muito louca, a turma filosófica, a turma religiosa, a turma adolescentoide que estava... Então cada um desses para mim é um planeta. Né? E agora me veio uma imagem muito legal. Eu não sei se vocês assistiram, tem um filme chamado O Cristal Encantado. É um filme desses de bonecos, anima não sei o que, como se chama, e tem uma grande cuidadora de um planetário metálico, então você vê tudo isso. Quando eu vejo aquilo, eu não sei se eu associo aquela figura ao Adilson ou se é o Sol que está lá. Eu tenho um filme aí, eu te mostro depois. E então, assim, e lá dentro eu era absolutamente livre e quando saía e estava com ele, sempre que eu estava com o Adilson, eu me sentia uma pessoa livre, totalmente livre. Né? E eu acabei me tornando alguém muito presente na casa e exceto em alguns momentos que eu não curtia, quando eu não curtia eu dava fora e pronto, né? Eu fazia o diabo naquela casa, né? Mas era porque essa coisa do acolhido, essa coisa então eu me sentia dono da casa, a ponto de ter um momento em que eu falei para ele, eu vou você me dar a chave da casa, eu não tenho mais aqui. Porque ele era muito livre e por 2 vezes a gente marcou ele marcou de me esperar, eu saí daqui de São Paulo até Santo André, chego lá, cadê o tio? Na primeira eu segurei. Na segunda eu falei, não tio, eu não volto mais, só você me dá a chave dessa casa, porque você nunca vai estar aqui quando você comprometer, então você escolhe. Então aí eu virei parte, né? Mas a minha vida não seria a mesma. Eu conheci o espiritismo de verdade com ele,
sabe? Com ele e com o Lúcio. Com ele eu aprendi a questão mais filosófica do Espiritismo. Com o Lúcio eu aprendi a prática no sentido da ajuda ao outro. O que dá sentido a uma religião, por exemplo, é fazer algo por alguém. Então, o Adilson sempre fez isso no plano da emoção, e o Lúcio sempre fez isso no plano do material. Então, assim, o Espiritismo propriamente dito, eu me aproximei dele por causa deles, e era o Adilson. Eu saía daqui todas as quintas-feiras para assistir a palestra do Adilson em Santo André, porque era o que me satisfazia, era o que me alimentava. E eu conheci também, porque eu conheci as palestras do Adilson. Né? Quando eu fui em outros centros espíritas, eu fiquei meio... Porque é outra pegada, é outra relação com o sagrado, com a filosofia da coisa, com o cristianismo, com a imagem do Cristo. Mas foi bem forte também nesse sentido para mim. Para mim foi muito... E na verdade foi isso que me, de uma certa forma, desestruturou depois, né? Bem no futuro. Mas vamos contar como é que é essa história do tio, essa coisa de tio também, né? É alguém que eu tem alguns que chamam de tio mesmo. Eu sempre chamei o Adilson de tio. E como eu sou muito lerdo, né? Realmente, se eu pudesse me assistir de fora, eu sei que eu ia rir muito de mim. Porque dependendo do dia, na minha família, meu pai, por exemplo, você não podia chamar meu pai de pai. Papai falava assim: pai é o dos outros. O seu pai é papai. A sua mãe é mamãe. E aí até porque eu falei, não, o pai do Júnior, o pai do Ciclano, mas eu não falo o pai do Mário, né? Então é papai. E bênção. Na minha família é uma coisa que a gente sempre preservou. Então eu tenho 60 anos de idade, eu tomo bênção do meu tio que tem 59. Eu tenho um tio mais jovem do que eu. E é espontâneo, natural. Então eu chego nas casas, todos nós. Meu irmão mais velho, o Júnior, que é o do meio. O mais velho é o que quebrou um pouco isso, mas o do meio e a minha irmã, a gente toma bênção. Se tiver 15 tios numa sala, a gente pede bênção para cada um deles. Isso é tão introjetado em mim que de vez em quando eu chegava no Adilson e tomava bênção tio, mas era a mesma bênção que eu tomava dos outros tios, né? E ele achava aquilo muito... Era o primeiro sinal de que eu estava meio doido, né, da cabeça dele. Mas vários de nós chamávamos ele de tio. Os outros eu não sei porquê. Eu acho que eu ouvi alguém chamando o Adilson de tio e peguei pra mim. Mas eu levava até as últimas coisas. Eu lembrei porque eu tinha uma galera que chamava de tio, um pessoal que eu não chamava, mas algumas pessoas eu via chamar de tio. Eu tinha essa... Eu fazia as duas coisas, tio, Adilson, mas é uma coisa muito... Nunca tinha pensado sobre isso, né? Porque eu vim de São Paulo, vim de Uberaba em 85, já conhecia eles, logo acabei me encaixando profissionalmente, muito mais rápido do que eu esperava, e passei a ter facilidade, mobilidade para lá, porque aí eu conhecia o Mário Bonan ia frequentemente, e na verdade o Mário Bonan às vezes ia só para me levar. Então, para mim, locomoção, mesmo sendo um novato em São Paulo, era uma facilidade incrível, né? Então, e numa dessas, o Mário me levou lá meia-noite e cadê o tio? E onde estava o tio? Né? E o Mário me trouxe de volta e foi a briga da chave. Mas eu não tinha pensado nisso ainda, de que a minha vida não teria tomado o rumo que tomou. Eu não sei que rumo ela teria tomado. Mas a maneira como ela veio se conduzindo, enquanto o Adilson estava vivo, né, e mesmo o Lúcio, a minha vida estava fortemente atrelada, fortemente. Porque a gente tinha os vínculos extras, né, que era Uberaba. Então, assim, o nosso movimento, sabe, era uma coisa... Tem uma coisa que aconteceu que, quando ele morreu, eu lembro que eu ficava lá, eu revezava com o Adriano, o pessoal estava lá, o pessoal, eu ficava lá uns dias com ele, né? E aí, no fim de semana que ele morreu, acho que ele morreu na sexta, no sábado, não lembro, agora na quinta, era um feriado, eu
Morreu dia 17 de setembro, mas eu não lembro mais o ano. Aí eu acho o ano? que foi 2005. Olha só, eu já não lembro. Aí eu não estava em São Paulo, eu tinha ido viajar. Falei, não, vou viajar e aí quando eu voltar, eu fiquei 3 dias fora, assim. E fui exatamente. Aí eu lembro que eu sonhei, eu acordei, tava lá em Maresias, assim, o mar tava raio, trovão, Pronto. E dava pra ver o mar, assim, era uma janela bem grande, assim. E eu lembro que eu sonhei, eu acordei, aí na época eu namorava na IE, né? Aí eu falei, nossa, eu sonhei que o Adilson morria. E fiquei assim, né? E na época, telefone, eu tinha em casa telefone e tal. Quando eu cheguei em casa, na Bina tinha o telefone dele marcado, assim. Aí eu liguei, o Adriano atendeu e falou. Aí, eu já tinha ido pra Bela, tinha sido enterrado. Mas aí, eu lembro que, não sei se foi a Maria do Carmo, eu encontrei alguém que falou assim, nossa, o Mário Nelson fez uma fala. Fez uma fala tão bonita, assim, e tal. E aí eu fiquei sem vontade de conversar sobre... Na época, nossa, queria que ele falasse pra mim. Eu fiquei muito chateado de não ter ido, não tava... Quando eu cheguei tinha acontecido tudo. Já tinha enterrado, tava lá já. Sei. Assim, eu lembro que foi meio... Isso me machucou muito, fiquei muito... É como se tivessem te roubado algo, e eu não esperava aquilo, assim, sabe? Eu ganhei esse livro, Gitanjali, do Tagore, num pedaço de xerocado, né? E dentro dele veio por conta de um poema que eu recebi no Natal, que ele fala que eu andava mendigando por toda a vida, quando de repente surge você na carruagem de ouro e se dirige a mim, e penso eu então, bem-aventurado sou que se diriges a mim, e o que vais me dar será, né? E quando chegas, qual a minha surpresa, que dizes, que tens para me dar? E eu, surpreso, aquele grande rei me perguntando o que tinha para te dar, procurei em todo o meu saquinho o menor dos grãos de milho e lhe entreguei. Mas qual foi a minha surpresa ao chegar em casa e descobrir que na minha sacola havia um grão de ouro do exato tamanho do milho que te dei. E aí a pergunta terrível, por que não tive eu coragem de me dar todo a ti? O poema termina mais ou menos assim. Aí eu levei para Adilson, mostrei para ele isso, ele ficou apaixonado, e eu também. Aí nós descobrimos toda a história do livro. Rabindranath Tagore, o cara ganhou o prêmio Nobel de Literatura e tal. E aí o Adilson cresceu e assim, infelizmente ou felizmente para alguns de nós, acabou que eu adquiri uma experiência para lidar com essas coisas muito forte, e acabei ficando meio que, mesmo estando em São Paulo, eu estava muito conectado e controlando as coisas práticas, que era o que era mais difícil para todo mundo. E aí acabou que o Adilson faleceu, e aí tem como não poderia deixar de ser, né? Todo o drama e toda a dor da morte que foi, tinha que acontecer algo que fosse realmente extremamente hilário, maluco e inacreditável. Eu saí daqui muito doido, fui para o hospital, chego lá no hospital, vou ligar para as pessoas, aí eu cheguei lá, o Adilson tinha acabado de ter uma parada cardíaca e tinha morrido. Eu ligo para Lourdes e falo para ela que o Adilson tinha morrido. Nesse meio tempo, em poucos minutos, ressuscitação, o Adilson está vivo. Eu ligo para Lourdes e aviso que o Adilson está vivo, mas a tragédia maior não está aí. A Lourdes estava conectada com a família em Uberaba. Então a família recebeu a notícia de que ele morreu, daí a pouco recebeu a notícia de que ele estava vivo. Passa um pouco, Adilson não... Na verdade era aquela coisa. Bom, resumo. Eu sei que ficou morreu, está vivo, a família dele lá ficou completamente louca, e eu e a Lourdes aqui, eu enlouquecendo a Lourdes e eu no hospital. Sabe aquela coisa de... Mas tudo isso só para chegar lá no enterro, né? Aí aconteceu, né? Finalizou, aí fomos cuidar das coisas práticas, né? O pessoal estava muito perdido e eu tenho uma característica forte nessas horas. Eu resolvo tudo o que for necessário, o resto vem depois, que alguém tem que resolver, né?
Aí vai, coisas difíceis até, né? O médico pergunta, não, você quer que faz isso, quer que faz aquilo? Não, nós vamos transportar, vai transportar, tem que fazer um tratamento, eu não me lembro como se chama, litotripsia, alguma coisa para o corpo não ter problemas. E eu decidi que eu não ia. Né? Minha parte eu já fiz, já terminei, não tenho mais o que fazer. Dentro de tudo que a gente já tinha conversado e acreditado, o que ia fazer em Uberaba? Né? Então foi todo mundo, e eu fiquei. E nesse meio tempo, eu tinha feito o xerox desse livro e tinha dado... Não, e tinha aqui o xerox dele, eu ainda não tinha... Tinha um xerox e tinha o original. E, deixa eu só tentar, não. Antes disso, o Adilson ainda estava vivo, aí eu dei o xerox para ele e fiz uma dedicatória para ele. Aí eu me lembro mais ou menos assim, que... acho que foi no aniversário, alguma coisa, eu falei para ele que era muito difícil falar qualquer coisa sobre ele, mas que era, ao mesmo tempo era muito simples, né? Que olhar para ele era como olhar para um espelho que refletia o amor, só o amor. Aí, e ele ficou muito comovido com isso, porque era o que eu via no Adilson, né? Apesar de todas as nossas contradições, eu ficava possesso com ele, eu não sei nem se ele ficava bravo comigo, porque eu acho que o Adilson não perdia tempo com essas coisas. Mas aquilo, o que eu via nele naquele momento era isso mesmo, eu falava para ele, olhe no espelho, né, alguma coisa assim, e você não vai se ver, você só vai ver o amor. Né? Aí eu estava lá na casa e encontrei o livro. Né? Peguei o livro, eu não lembro se eu estava... Não, nós terminamos as coisas lá em Santo André, foi isso mesmo. A gente teve que correr atrás de uma série de coisas lá em Santo André, tivemos que ir na casa, ver documento, tal, e pum, eu achei o livro. Aí eu peguei o livro. Por causa da dedicatória. Aí ele arrumou tudo bem. De repente me deu uma louca. Eu não vou parar, eu não vou ficar no meio do caminho, eu vou acabar isso. E aí fui até a rodoviária, peguei uma passagem e fui com o livro. E aí eu já conhecia isso. E qual é o significado disso com relação ao Adilson? Aí é que se cruzam as coisas. Né? Até a morte do meu pai, a maior perda que eu tive na vida chama-se Lúcio Saia. O Lúcio Saia era... Acho que o Lúcio Saia deve ter sido o ser que eu mais amei nesse planeta. É o Lúcio que morava com a gente. Morava com a gente. Era uma coisa assim, era uma relação que não há o que explicar. E o Lúcio, inclusive, me chamava de Mini, não me chamava de Mário, porque eu era pequeno. Quando eu surtava, ele falava, para de rodar no pé, porque você não vai sair do lugar. Então era assim uma coisa... E eu tinha uma paixão pelo Lúcio, que era um negócio assustador. E eu não conseguia assimilar a morte do Lúcio. E aí na casa da Adilson, fuçando nas coisas, o Adilson, me bota na mão o livro Sentidos da Paixão. Eu abro o livro Loanda Salomé. Eu não li o livro. Né? Eu olho aquilo, Loanda Salomé, A Paixão Viva, e eu começo a ler. Aí eu encontrei o poema que aveludou aquilo e que, na verdade, eu não vou dizer me obrigou, porque não é real, mas assim, que me fez suportar a morte do Lúcio. Né? Eu aprendi a suportar as perdas via a morte com esse poema. E ele é maravilhoso, por isso que eu falo que eu sei a página, sei o livro, só não sei o ano da edição. E aí, nesse ensaio, ela explica uma coisa e usa o poema para isso. Né? E aí é esse o poema. E eu peguei o livro com a dedicatória, que eu disse para ele que era o amor, né? E levei, não sei porquê. Quando eu cheguei, quando eles baixaram o caixão, eu não consegui me controlar. Né? Aí eu falei para eles que eu tinha alguma coisa para dizer para o Adilson e que eu queria dizer. E eu não sabia o poema de cor, eu consegui quase que inteiro. Mas o que vem aqui, né, nessa coisa? Olha que coisa maravilhosa. É preciso amar a vida em todas as suas fases e amar até mesmo a morte. Aqui, Eros e Thanatos se dão as mãos.
são forças complementares e não contrárias. A morte é a redenção da vida individual, escreve Low num artigo sobre o misticismo russo. Nossa morte não nos separa dos seres que amamos. Ela nos entrega de modo mais completo a eles. Aí ela fala, ela traz o poema. No dia em que eu estiver em meu leito de morte, faísca que se apagou, acaricia ainda uma vez meus cabelos com tua mão bem amada. Antes que devolvam à terra o que deve voltar à terra, pousa sobre minha boca que amaste ainda um beijo. Mas não esqueças, no esquife estrangeiro eu só repouso em aparência, porque em ti minha vida se refugiou e agora sou toda sua. Isso se chama hino à morte. E aí eu descobri que eu não tinha perdido o luxo quando eu descobri esse poema. E eu achei que o Adilson não podia ir embora sem que ele e todos soubessem disso. E aí eu peguei o livro do Gitanjali, né, que tinha o poema, e joguei junto com o caixão, porque era o único lugar que aquele livro poderia estar. Né. E aí, assim, são caminhos, né, que acaba que... Então não dá para dizer que a minha vida seria o que ela é se eu não tivesse conhecido o Adilson. Então, nossa última briga foi feia, fiquei muito bravo com ele, mas eu aprendi, talvez com o Adilson e por causa do Adilson, eu aprendi que eu posso perfeitamente te amar e detestar alguma coisa sua.